Igreja, nós estamos aprendendo aquilo que Tiago 4,7 nos ensinou. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você já interiorizou, você já aprendeu que existe sim uma forma do diabo fugir da nossa vida. Então existe sim uma forma de vivermos sem a opressão do diabo. Quem deixa isso claro para a gente é Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Durante esse mês eu te ensinei que existe a primeira forma de resistir, que é o que Jesus fez no deserto, resistindo com a palavra. Essa é uma lição importante. Depois nós trouxemos aqui outros ensinamentos de Davi, por exemplo, que resistiu de 3 maneiras. O irmão que era frustrado, um abatido na vida, que queria só magoar os outros, este foi o Eliabe. Nós aprendemos que nós o quê? Temos que resistir a essas pessoas fazendo o quê? Ignorando muitas vezes, também é uma maneira de resistir. Depois ele resiste a Saul e resiste ao Golias. Mas olha aqui para a pastora, hoje eu quero trazer uma mulher que resistiu, olha aqui para a pastora, ó. Porque ela foi forçada a resistir. A Esther, ela não resistiu de pronto. A Esther, ela foi provocada. Você vai ver na história aqui que a Esther queria fazer o quê? O que muitos de nós fazemos quando enfrentamos um problema. O que a gente quer fazer? Se esconder, fingir que não é com a gente, tampar o sol com a peneira, empurrar com a barriga. A gente acha que esse problema não é tão grande. A gente acha que é uma coisinha pequena que dá para ir levando. Assim a Esther também achou. Você vai ver aqui, e eu quero hoje passear rapidamente por Esther, porque não dá para eu contar o final sem contar o começo. Você vai ver a história da Esther, começa na Pérsia, onde o rei, que você aprendeu até nas matérias de história, ele está lá, o rei Xerxes, né, que era o rei da Pérsia. A Bíblia diz que era o rei Assuero. O rei Assuero era um homem muito importante, rei de toda a Pérsia. E você vai ver que ele tinha muitas pessoas ao seu redor, como todo rei. E aí você vai ver também histórias de traição, você vai ver histórias que terminaram bem, outras não. No início dessa história, você vai ver que havia uma rainha chamada Vasti, ou Vasti. Ele faz um grande banquete e convida a rainha porque ela era muito linda, né? E ela era muito formosa. E como todo rei, ele queria exibir a sua rainha. E isso ele estava pronto para fazer. E aí o que acontece? O rei Assuero faz um banquete e a sua rainha Vasti dá o recado. Fala para ele que eu não vou. Pronto, esse homem fica nervoso. Ela é destituída do cargo, vai embora. Ela perde o reinado. Eu estou falando bem rapidamente. Cada mensagem dessa daria uma grande pregação, mas hoje eu quero focar em como a Esther resistiu às ameaças. E você vai ver aqui que isso aconteceu. Mas para você entender, eu preciso saber, ou melhor dizendo, te ensinar como a Esther surgiu. Esther era uma menina que tinha tudo para ser um zero à esquerda. E às vezes foi a sua história. A Esther, ela era uma menina que ela não tinha nada para vencer. A única coisa que a Esther tinha era beleza. A Esther era bonita. A beleza abriu portas para ela. Ela não tinha nada, ela não tinha dinheiro, ela não tinha influência, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Ela era uma órfã, criada pelo seu primo. E esse primo dela, chamado Mardoqueu, ou alguns dizem Mordecai, esse homem ele tinha acesso ao pátio, porque ele era um eunuco do rei. Então, ele participava de muitas coisas do reinado, então ele ficou sabendo. Falou, ixi, essa Vasti já era. Mulher perdeu, o rei está sem rainha. E o rei, ficou um tempão sem rainha. Até que começaram a falar, rei, o senhor está precisando de uma rainha. Eu falei, então vamos fazer aí um concurso. Vamos fazer aí quem for a mais bonita, eu vou escolher. E o que a Esther tinha? Beleza. Às vezes, olha aqui, por que eu estou te contando essa história? Porque às vezes você que está aqui acha que você não tem nada. Às vezes a gente acha que não tem influência, a gente acha que não é nada, que não teve oportunidade na vida, que é um zero à esquerda, que não tem estudo para entrar em determinado cargo. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava desempregada, isso sem fazer a obra ainda, não é? Trabalhei muitos anos fora, trabalhei em várias empresas, não é?
E eu me lembro que eu estava desesperada, pessoal. Falei, meu Deus, eu estou precisando de um trabalho. E eu me lembro que eu fiz um propósito que o pastor Josias Cruz fazia pela TV no canal IGD. Eu lembro até hoje. E eu lembro que ele fez um propósito com base naquela palavra que diz, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Estou falando da minha experiência. E ali ele fez um propósito com a igreja. Na época até o pastor Carlos estava em São Paulo. Eu falei, nossa, o pastor Josias está fazendo esse propósito. Eu falei, eu vou fazer. Assim, sem nenhuma... meu currículo ele era até que bom, mas assim, não era. Era mais ou menos. E aí, eu lembro que eu fiz um propósito de oração que era 7 vezes ao dia por 7 minutos. Durante 7 dias. 7 é o número da perfeição. Então, eu fiquei nessa fé. Eu estava desempregada mesmo, fazia nada o dia inteiro. Então, o que eu fazia? Eu ficava em oração. Então, durante 7 dias, 7 vezes ao dia, por 7 minutos, eu colocava lá o tempo. Eu não orava 8, e eu não orava 9, eu não orava 6. Eu orava 7 minutos, porque esse era o propósito. E nessa oração que eu estava fazendo, eu tinha mandado currículo para vários lugares, até que eu recebi uma ligação. E quando eu recebi essa ligação, era na verdade um e-mail, melhor dizendo. Eu recebi um e-mail dizendo, olha, a gente quer te avaliar e tal. E o cargo, qual era? Era gerente de projetos de tradução. Eu falei, meu Deus, como é que pode um cargo de gerência se eu nunca fui gerente? Eu não tenho know-how para isso. E fui na entrevista. Chegando na entrevista, eles me amaram. Eles falaram, você precisa estar aqui. E eu comecei. E eu fiquei 2 anos e pouco nessa empresa, até que Deus me chamou para o pastorado. Então eu falei, olha, eu estou saindo voluntariamente, eu vou sair para fazer a obra e sair de portas abertas. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque aparentemente eu não tinha nada. E de repente eu fui contratada por uma empresa para assumir um cargo de gerência, onde eu gerenciava uma equipe gigantesca, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para traduzir interfaces, como traduzir um celular. O celular que você tem, ele passa por um processo de tradução. E eu gerenciava, eu levantava essas equipes para fazer a tradução. Enfim, era um trabalho que eu gostava muito, mas Deus me chamou. Ou seja, eu não tinha nada no meu currículo que fizesse eu exercer um cargo de gerência. Mas quem foi que me colocou ali? Foi o próprio Deus. Veja que eu não tinha experiência alguma. A Esther era essa pessoa. Vamos começar essa história no capítulo de número 2. Esther, capítulo de número 2, o versículo é o de número 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, ou Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que esse homem fez, o Mordecai? Vamos ver, versículo 7. Este homem criara a Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Eu amo essa palavra. Sabe por quê? Sabe o que Mardoqueu fez aqui? Ele investiu a vida dele em uma pessoa. Igreja, olha aqui, ó. O maior investimento que a gente pode fazer são em pessoas. Invista em pessoas, invista nos seus filhos, invista no seu marido, na sua esposa. Invista o seu tempo, invista seu conhecimento, invista em você. Você é uma pessoa, sim ou não? Não se negligencie, não se diminua. A melhor coisa que nós podemos fazer é investir em almas. Diga almas. O Senhor deseja que cada um de nós venhamos ser salvos e venhamos conhecer a verdade. Eu pergunto para você, igreja, olha aqui para mim. Está escrito nas Escrituras Sagradas que o maior desejo de Deus é um só. Que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. Pleno. Pleno não é mais ou menos. É o conhecimento da verdade total. Eu não conheço o pleno conhecimento da verdade. Você talvez também não conheça. Mas é um desejo. Quem aqui gostaria de cumprir um desejo de Deus?
Então, a melhor coisa que a gente... Bom, então você sabendo que Deus tem um desejo, que o desejo dele é que todos os homens venham conhecer a verdade, daí a tua urgência em investir no teu filho, em investir no teu casamento, não só no teu casamento, mas na alma que está envolvida ali. Quais são as almas que estão envolvidas no casamento? Duas almas, a sua e a do teu marido, da tua esposa. Então, não é que eu vou investir no meu casamento, não, eu vou investir nele, eu vou investir nela, eu vou investir na minha mãe, no meu pai, nos meus filhos, eu vou investir em almas. Mas não, olha aqui para pastor, ó, tem gente que investe a sua vida toda em coisas e vai perder tempo. Uma vez eu vi nesses negócios de internet, vai passando reels daqui e dali, no Instagram, eu estava vendo um vídeo que me impactou, falei para o pastor Carlos, eu falei, gente, isso é muito real. Ele falou, daqui a 100 anos, vão estar morando na tua casa. Daqui a 100 anos, as pessoas não vão lembrar quem era você. Você lembra do seu tataravô? Você nem sabe quem é. Tem gente que não sabe nem quem foi teu pai, vai saber quem foi o avô, o tataravô. Ou seja, daqui a 100 anos, eu e você seremos esquecidos. Pelos netos, pelos bisnetos, por quem quer que seja. Então, qual é a nossa missão? Cumprir o desejo de Deus. Investir nas pessoas. Espera aí, eu vou investir nas almas. Eu vou investir naquilo que realmente Deus quer. Quem nunca aqui perguntou assim, ó, Deus, o que o Senhor quer de mim? Não é sobre você, é sobre o reino. Ai, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele já falou, Thaís, meu desejo é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Existem pessoas que buscam aquela palavra especial. Eu já falei isso aqui. Recentemente atendi uma jovem que trabalha comigo lá em São Paulo. Ela falou, eu peço uma palavra. Eu falei, filha, essa palavra que você está querendo já está escrita aqui, ó. Essa palavra que você quer já está aqui. Mas tem gente que gasta horas e depois me procura e fala assim, ai, pastora, Deus fica em silêncio, Deus não me responde. Eu falei, não, peraí, você já leu aqui, ó. Porque se você ler, você vai ver que metade das coisas que você quer a resposta já está escrita. Só que a gente deleta isso e quer ser eu quero uma palavra só para o seu ego. Não esqueça do Tiago. Ele falou assim, vocês pedem, e vocês não têm nada. É por isso que a gente vive frustrado. Então veja, o Mordecai, ele vai investir na Esther. Olha aqui para mim, ó. Ele não pegou deixa eu criar essa menina. Não, ele criou essa menina já investindo nela. Filha, você vai ser grande. Esses dias a minha filha começou com um negócio de aprender coreano. Falei, meu Deus. Qual é a tendência carnal? Filha, isso aí não vai virar nada. É ou não é verdade? Mas eu falei, na mesma hora que eu vi ela aprendendo coreano, ela gasta 5 horas dentro do quarto. Esses dias ela me mostrou, falou, mãe, olha aqui. E a menina está fazendo os desenhos certinho daquele negócio. Eu falei, Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo me fez lembrar de uma palavra que Deus me deu. Em Isaías 54. Ele está escrito assim. O Espírito Santo falou no meu coração. Ele falou assim, você não lembra que eu falei que os seus filhos possuirão as nações? Eu fiquei quieta. Que lindo, filha! Ô, glória! Menina fica 5 horas dentro do quarto, só desce para comer. Adolescente. Mas eu tenho toda a paciência do universo. Aí eu falo assim, o que você está vendo aí? Olha aqui, mãe, mostrou um caderno de 5 páginas escrevendo. Eu lembrei de mim, eu aprendi inglês assim, e na idade dela. Eu ficava das 4 da tarde, de segunda a segunda-feira. Eu ficava das 4 da tarde às 8 horas da noite, estudando com fita cassete. Se fosse celular, eu teria arrebentado já na frente, com Google, com tudo que tem hoje. Eu pegava livro que eu achava no lixo. Minha mãe, uma vez, achou um monte de livro assim, de inglês, levou para mim e falou, filha, achei no lixo. Eu falei, ô, Glória, dá para mim aqui. E comecei a estudar com fita cassete, não tinha como consultar. Então, o Espírito Santo me fez lembrar. Qual é a tendência nossa? Eu pregava isso lá ontem em Jundiaí. Ontem nós tivemos uma reunião de mulheres lá, que eu preguei e trouxe essa mensagem. Eu falei, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é diminuir. Esse tio da Esther poderia ter falado o quê? Menina, você vai ser nada não, porque você não tem nada. Mas não, Mordecai investiu nela.
Ele gastou um tempo naquela alma. Por quê? Você vai ver aqui agora. O que vai acontecer? Ele ficou sabendo do concurso. Então, ele viu que ela era bonita, usou o dom que ela tinha, que era a beleza, e ele então insere ali dentro. Olha, você vai começar a ir lá, você vai ser preparada, e a Bíblia diz algo glorioso. Avança para o versículo de número 9. E a moça, Esther, pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Olha aqui para a pastora, ó. Quem era essa pessoa? Era o cara, olha aqui para a pastora, era o cara que estava cuidando das candidatas. Esse cara, quando viu a Esther, ele falou assim, que coisa mais linda, ai que fofa. E começou a investir nela. Falou, não, peraí que eu vou te separar. O cara tinha uma visão, ele falou assim, já conhecendo o rei, ele falou, o rei vai gostar dessa aqui. Olha aqui para a pastora, essa é a nossa missão. Eu estou aqui com os jovens, eu falo aqui com os pastores da região, falo, pastores, eu não tenho nenhum problema em aproximá-los da liderança da igreja, eu quero que vocês sejam conhecidos. Tem gente que não suporta ver o outro crescer. Tem gente que não suporta ver o crescimento de alguém. Não, você tem que ter prazer em ver os outros crescendo. Eu tenho prazer em ver alguém que eu indiquei crescendo. Falo, olha que bênção, glória a Deus. Eu tenho prazer em ver alguém que está ali tendo ascensão. E temos que orar por essa pessoa. E aí o que aconteceu? Esse homem começa a separar e começa a dar regalias. Falou, não, eu vou te dar as melhores mulheres aqui para cuidar de você. Você vai ter um tratamento VIP. Só que aí o Mardoqueu, como toda boa pessoa que investe em alguém, o Mardoqueu fez o quê? Esther, só não fala que você é judia. A hora certa vai vir. Não fala quem é seu povo. Eu estou te dando a instrução. Invista em alguém. E aí o que aconteceu? Vai passar o tempo. Essa menina vai ser escolhida, tudo isso, ela vai ser levantada a rainha, você já conhece a história. Ela vai virar a rainha Esther. No meio do caminho, o que aconteceu? O Mardoqueu, ele tinha acesso, eu estou te contando por cima. E o Mardoqueu fica sabendo que 2 eunucos estão conspirando contra a vida do rei. E eles vão matar o rei. O que acontece? Avança para o versículo de número 22. Versículo 22, olha o que diz. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Olha aqui para pastor, ó. Os eunucos, 2 eunucos, tem o nome deles depois mais para frente. Eles estão conspirando, vão matar o rei, achando que todo mundo ali falava a mesma língua, só que o Mardoqueu era de Deus. Olha aqui para pastor, ó. O Mardoqueu era de Deus. O rei Assuero era de Deus? Não. Mas o Mardoqueu era de Deus. Quando ele viu que 2 eunucos começam a tramar contra a vida do rei, ele sai fora. E ele dedura assim. Ele começa a falar, Esther, vem cá. Avisa o rei que esse cara e esse cara querem matar ele. Ela vai e avisa o rei. E eles 2 são mortos. Por que eu estou falando isso para você? Às vezes, você está vendo que a coisa está errada, você está vendo, e você, não vou participar, mas também não vou falar nada. É um erro. Levítico 5:1 nos ensina que se a gente sabe do erro de alguém, se a gente sabe que alguém está se perdendo, se a gente sabe que uma pessoa está no erro, se a gente sabe que uma pessoa está no pecado e não avisa aquele que pode salvá-lo, essa pessoa é conivente com o erro, você se torna um pecador junto com ela. Sabia que a negligência faz isso? É o que a Bíblia diz. Então, a gente tem que levar ao conhecimento dos santos aquilo que está acontecendo. Então, o que o Mardoqueu fez? Ele levou para a Esther e a Esther falou. O que acontece? Vai ter uma mudança na corte. Estou te contando a história ali da Esther. Vai ter uma mudança na corte e o rei levanta um tal de Ramã. E esse Ramã começa a ser o cara. Esse Ramã começa a ser o cara que vai crescendo. O rei colocou ali na posição. Olha aqui para a pastora, ó. Às vezes o rei erra. Às vezes o rei erra. Esses dias eu perguntei para o missionário. Falei, missionário, quantas pessoas já passaram pelo nosso ministério, pessoas grandes, mas se perderam completamente. Aí ele virou para mim e falou assim, Thaís, a gente erra tentando acertar. Eu não tenho a capacidade nem a habilidade de dizer quem vai passar e quem não vai passar.
Eu ensino isso aqui aos meus obreiros. Eu vou levantar as pessoas. Quem vai fazer a peneira? É o Espírito Santo. Eu tenho só que falar o quê? Vem, vamos ser pescador de homens. O Pedro era um cara nervoso. Jesus poderia ter olhado Pedro e falado assim, não, esse daqui não serve para andar comigo, porque ele é muito nervoso. Falou, Pedro, vem, vamos embora. Anda comigo. Ah, esse aqui não serve porque esse aqui já é desquitado 5 vezes. Bobagem. Ah, esse daqui não pode, que esse aqui já foi, esse aqui já foi um criminoso de marca maior. Ué, esse aí vai ser usado pra caramba. Esse aí eu estou investindo em pessoas. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Não é a nossa missão julgar alguém. Não é a nossa missão dizer quem é bom e quem não é. Então veja, Mardoqueu aqui, você vai ver que a história vai mudar completamente. Porque o Ramã, vamos ver, vamos avançar para o capítulo 3. Capítulo de número 3 diz o seguinte: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, a Agagita, e o exaltou e pôs de seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Igreja, olha aqui para pastor, sabe o que significa Ramã? Ramã no hebraico significa turbulento, significa problemático. Mordecai olhou aquilo e falou assim, esse cara vai dar problema. O nome dele já diz isso. Esse cara é um problemático. Esse cara é um problema. Esse cara é vaidoso. Esse cara não vai... Bom, o que vai acontecer? Quando o Ramã passava, todo mundo se prostrava. E o Mardoqueu? Não. Eu sei quem é esse cara. Esse cara é problema. Eu não vou me curvar diante desse problema. Eu não vou me curvar diante de um problema. Mardoqueu manteve a posição de homem de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém. Então, quando o Ramã passava, todo mundo se encurvava. E o Mardoqueu ficou firme. O Ramã era o único que não se curvava. Problemático começou a dar problema. O Ramã começou a falar, quem é esse cara que não se curva? Ah, é Mardoqueu. Esse cara é da onde? Ah, esse cara é do povo dos judeus. Ah, é judeu. Ah, então tá bom. E aí ele começou a falar, judeu, né? Ele começou a criar uma raiva de quem era judeu. Então começou a crescer nele um desejo de matar todos os judeus. Olha como é que o diabo age. E assim, o problema estava ali posto. Ele tinha declarado que a partir daquele momento, ele não ia mais suportar os judeus. Avança para o versículo de número 5. Esther 3,5 diz o seguinte, vendo, pois, Ramã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e ao povo de Mardoqueu. Então o povo começa, olha aqui para pastor, e ele vai começar a levar isso para o rei. Ô rei, você já reparou como tem judeu aqui? O rei, mas tem muito judeu aqui na sua terra. Esse povo aí é estranho, hein? Esse povo tem lei diferente da nossa. Começou a sujar o coração do Assuero. Igreja, olha aqui para pastor, Hoje eu estou ensinando sobre pessoas. Eu vou ensinar sobre resistir. Mas a nossa vida é com pessoas, sim ou não? E pode reparar que a maioria dos problemas que a gente enfrenta tem pessoas envolvidas. Tem pessoa, é por isso que muita gente quer viver isolado, mas ninguém consegue. Onde tem pessoas, tem problemas. Eu digo isso ao corpo de obreiros sempre. Onde tem pessoas, vai ter conflitos. Se você não quer ter conflitos, você não vai conviver com gente. Vai conviver com bicho. E até com bicho tem problema. Né? O bicho vai lá, junta 10 cachorros para você ver se uma hora não vai ter um arranca-rabo lá. Se uma hora um não vai pensar ali com o outro, não vai se estranhar. Vai se estranhar. Pode pôr, então, com galinha, com tudo que é bicho, com tudo que é espécie. Vai ter problema. Ainda mais com pessoas que têm intelecto, que têm alma, pessoas que têm sua opinião, vai dar problema, vai dar conflito. E hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para falar de gente, para falar de pessoas. Eu não sei o que Deus quer falar, porque a mensagem outra aqui era outra completamente diferente. Mas ele me trouxe aqui. Ramã começa a sujar o coração do rei. Por que eu te falei isso, igreja? Cuidado com quem está sujando o teu coração acerca de outra pessoa. É o Ramã, é o problemático. São Ramãs.
Igreja, não ouça. Às vezes até dentro da nossa casa. Uma irmã, uma mãe, um pai, alguém que você vai dar ouvidos. Ramã era um cara que estava acima de todos. O rei dava ouvidos porque o Ramã tinha para dizer. Mas o Ramã estava sujando o coração do rei acerca de um povo que não tinha feito nada. Por causa da vaidade dele. Ah, esse cara não fez o que eu quero. Pronto, já criou um ranço. Já criou um problema. É assim que as invejas começam. É assim que as coisas, que a raiz dos conflitos começam dessa maneira. Quando você não investe em pessoas, você vai investir em problemas. Então, não queira investir em problemas, invista em alguém. A Bíblia nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Ninguém te chamou para resolver um problema. Você não é Deus. Às vezes a pessoa vai compartilhar um problema com você. Qual é a sua missão? Às vezes é só ouvir. Mas não, você quer ser aquele que vai... mas também, né? Você tem que ver o que você está fazendo. Para, fica quietinho. Ó. Fica quietinho. A pessoa está se abrindo com você. Se você não for inspirado por Deus para investir na vida dela, então fica quieto. Porque até o tolo, quando está quieto, a Bíblia diz que se passa por sábio. E fica, quietinho. E às vezes a pessoa só quer falar. Não, calma aí. Aí terminou, você não sabe o que falar. Fala, eu vou orar. Vamos orar junto? Uma vez Deus colocou uma pessoa na minha vida, onde eu comecei a falar de algumas dificuldades. E ela virou para mim e falou assim, Thaís, eu não sei como te ajudar. Mulher de Deus. Eu não tenho nenhum versículo aqui para te dar. Mas eu vou orar por você agora. E começou a orar, e orou em línguas, ministrou sobre a minha vida, ungiu os meus pés. São coisas inspiradas pelo Espírito Santo. E nós temos que estar assim, investindo em pessoas, às vezes é ficar em silêncio. Ele começou a sujar o coração do rei. Igreja, olha aqui para mim, ó. Se alguém falou algo de alguém para você e você ficou perturbado, e isso acontece com frequência, amarra na hora e ora. Fala, meu Deus, eu oro agora porque eu não aceito esse sentimento e não aceito também que essa pessoa continue dessa maneira. Eu vou orar por ela, em nome de Jesus, porque isso vira um vício. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Falar de alguém vira vício. Cuidado, porque às vezes você chega aqui diante da casa do Senhor, diante do altar, e fala, Senhor, muito obrigada, eu não tenho nenhum vício. Às vezes o vício é falar de alguém. Às vezes o vício é falar e sujar o coração de alguém. Diga, Deus me livre. Diga bem forte, Deus me livre. Diga, estou fora. Eu quero ouvir a voz de Deus, diga isso. É isso que nós temos que fazer todos os dias. Meu irmão, quando eu acordo, eu falo assim, meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero estar sensível ao que o Senhor quer falar para mim hoje. Em nome de Jesus, porque a nossa tendência é errar. A nossa tendência é acordar errando. A nossa tendência é acordar praguejando, porque a alma já é caída. Nós temos esse defeito. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. Nós já temos a tendência a praguejar, nós já temos a tendência a reclamar, e assim é a nossa vida. Por isso a nossa luta diária em não levar nada para o rei. Eu vou falar mal de judeu para quê? O que eu vou ganhar com isso? Meu irmão, toda vez que você for fazer alguma coisa, você fala assim, o que isso vai me acrescentar no reino de Deus? Você vai ver que boa parte das coisas que você perde a paz, você poderia ter evitado. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Muitos conflitos familiares poderiam nem ter começado. Mas às vezes começam porque alguém tem a boca grande do Ramã. A boca do problemático. A boca que quer levar o problema. Mas tua sobrinha, eu vi lá na esquina. Ai, Jesus, não faça isso. Não seja o Ramã. E aí o que acontece? Ele começa a levar. Aí sabe o que o rei fala? O rei fala assim, Ramã, faz o seguinte. Esse povo judeu está na tua mão. O que você quiser fazer com ele, você faz. Olha aí a precipitação, ó. Vou te ensinar uma coisa preciosa hoje. Nunca tome partido ouvindo um lado só. Nunca faça isso. Alguém levou um problema para você? Ora a Deus. E nunca tome partido sem antes conhecer o outro lado, a outra parte. Não adianta, isso é em todo lugar. Isso é dentro de casa, isso é com irmãos, com filhos, com sobrinhos, com neto, com marido, com esposa. Com todas as pessoas nós temos que aprender assim. O rei precipitou, falou, faz o que você quiser com os judeus. Para mim, tanto faz. E aí o que acontece? O povo judeu começa a espalhar a notícia.
Ó, tem um tal de cara aí problemático, o nome dele é Ramã. Ih, o nome dele é problema mesmo. E começou a querer perseguir a gente. E agora eles já falaram para o rei que o rei deu autoridade sobre todos os judeus na vida desse cara aí, desse Ramã. E já foi assinado um decreto que ele vai matar todos nós. Aí pronto, o povo começa a ficar triste. O povo recebeu a má notícia e eles ficaram o quê? Rasgaram as vestes, tiraram toda a roupa, ficaram com pano de saco, com pó, que era uma maneira de lamento. E aquele povo começa a ficar sem chão. Assim é a nossa vida, quando recebemos a má notícia de que a nossa vida vai findar. Ó, o médico descobriu um problema que não tem jeito, que não tem cura. Olha, existe uma perseguição contra você. Existe algo contra você, existe uma situação contra você que não tem jeito. Você não vê saída, o povo de Deus não estava vendo saída. Eles iam para onde? Eles tinham acabado de voltar. Ele vai para onde agora? Aí começaram a chorar. Eles choraram, eles lamentaram e tudo mais. E o Mardoqueu? Mardoqueu ficou na porta ali, sem roupa, sem nada. As pessoas falaram assim: ô Esther, aquele cara lá que é seu conhecido, tal de Mardoqueu, tá lá pelado lá na frente, tá chorando. Ela fala: que isso? O que está acontecendo? Ela vai e oferece vestes. Mardoqueu veste uma roupa. Não quero e tal. Mas o que está acontecendo? E aí o Mardoqueu avisa a Esther, manda falar para ela isso, isso e isso. Falou: não é possível. Vamos ver agora, aqui começa a resistência, igreja. Quando é que começa a resistência? Quando veio o levante do Ramã. Quando veio o levante, quando veio o problema. Até então estava tudo certo. Até então não tinha problema. Mas um problemático foi levantado como principal. O Ramã era o que levava o problema. Não dê ouvidos a quem leva o problema. Se encheu o coração do rei, ele deve ter razão no que está falando. Esse povo judeu deve ser muito esquisito, deve dar problema para a gente futuramente. Não, começou a ouvir, começou a dar ouvidos. Gente, isso aqui é relacionamento humano. E olha só o que está acontecendo. Começam então a avisar a Esther, a única que podia resolver aquele problema. Vamos ver isso aqui? Avança para Esther, capítulo de número 4. O versículo eu já vou falar, mas antes de eu falar, olha aqui para pastor, ó. A Esther vai negar. Olha aqui para mim, ó. A Esther vai fazer o que eu e você fazemos muitas vezes quando recebemos a notícia de uma investida maligna. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Eu não sei o que o diabo está fazendo com você. Se ele coloca contra você a ansiedade, a opressão, o medo, um familiar contra. Eu não sei o que é. Mas é um problema. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Existe um problema que você precisa resistir. Olha o que a Esther vai dizer, vai mandar dizer para o Mardoqueu. Versículo de número 10. Então disse Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Olha aqui para pastor, ó. Aqui tem uma grande revelação para nós. Esther ficou sabendo do problema. Nós somos assim. Aqui que a Esther falou, ó, fala para o Mardoqueu o seguinte: já tem 30 dias que o rei não me chama. 30 dias sem ver a cara do rei. Esse cara não me chama, já tem 30 dias. Se eu entrar lá sem ser chamado para avisar qualquer coisa para ele, eu vou morrer. Só não vai morrer se ele estender o cetro de ouro, porque ali indica que a pessoa vai viver. Que ele permitiu, ele consentiu com a entrada daquela pessoa. Essa foi a resposta da Esther. Ela devolveu o problema para o Mardoqueu. O negócio é o seguinte: não posso te ajudar, amigo. Amigo, eu não posso te ajudar. Igreja, assim somos nós. Meu Deus, ó você orando, ó, quando recebe o problema. Meu Deus, eu já fiz tudo, eu não posso fazer nada. Ah, meu Deus, é muito difícil esse caso. Meu Deus, não tem jeito.
Mas não dá para mim, ó. Eu sou o bichinho de Jacó. Ó, eu não tenho nada para oferecer, eu não posso fazer nada. Meu Deus, ó, não dá. Eu lavo a minha mão. Acabou, esse filho eu não me meto mais. Nesse casamento eu não ponho mais a mão. Ele que se vire, ela que se lasque. Não tem mais para mim. Para mim, eu estou cansada já. Eu estou cansada de viver essa situação. Ah, pastora, mas eu vou na igreja porque eu quero uma cura. Eu que preciso de cura. Eu vou na igreja, mas porque eu preciso de Deus. Porque eu não aguento mais viver o que eu estou vivendo lá em casa. Eu não aguento mais viver. Eu não aguento mais orar por ele. Eu não aguento mais orar por ela. Para mim, acabou o argumento. Eu nem sei mais como orar. Sabe o que você está fazendo? Você está dando um cala-boca em Deus. Tipo, Deus, o que você falar para mim, já fiz tudo já. Pode largar a mão. Para mim, acabou. Então você vem passear na igreja, amigo. Então você vem aqui passear. Você vem aqui encontrar os amigos. Porque se você está aqui, é porque você espera que haja um milagre. Se você está aqui, é porque você quer aprender a resistir ao diabo e ele fugir de você. Se você está aqui, acabou essa oração. Você não fala mais que você lavou as mãos a partir de hoje. Você, nesse momento, você vai fazer agora o que Mardoqueu vai instruir. Porque na hora que ela fala assim, ó, não tem mais o que fazer, tem 30 dias que ele não me chama, se coloca no lugar da Esther. Na cabeça dela pode estar passando assim, esse cara não gosta mais de mim, ele não me acha mais bonita. Ele não me acha mais atraente, por isso que ele não me chama mais. Ele não precisa mais de mim. Se eu entrar lá, ele não vai se agradar. Ela olhou com os olhos humanos, que é o que muitos de nós fazemos. Não dá, não. Não, isso aí não vai dar pra gente. E o que aconteceu? Mardoqueu vai investir em pessoas. Que é o que ele fez desde o início. Mardoqueu vai mandar dar a resposta certa para ela. Olha aqui para a pastora, ó. E Mardoqueu foi ousado. Você vai ver o que esse cara vai falar para ela. Esse cara poderia ter falado o quê? Não, Esther, tudo bem, a gente vê o que faz. Uma ova. Falou isso não. Ele confrontou a Esther. Igreja, olha aqui para a pastora, ó. Isso são relacionamentos. Tem hora que nós vamos confrontar mais com a palavra. Olha o que Mardoqueu vai dizer para essa mulher. Versículo de número 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para este tempo, como para tal tempo como este, chegaste a este reino. Igreja, olha aqui para mim, ó. Sabe o que o Mardoqueu disse para ela? Eu vou traduzir para você. O Mardoqueu virou para ela e falou assim: você não pensa que você vai deixar de morrer aí dentro, não. Em outras palavras, ele começou a dizer: quando descobrirem que você é judia, tu vai morrer também. Não pensa porque você está aí dentro, que você está dentro dessas paredes, você está livre de ser perseguida. Mas tudo bem, olha o que o Mardoqueu falou. Mas tudo bem, eu creio num Deus que vai saber dar livramento para a gente. Agora para você eu já não sei. Olha que forte. Para você que se calar, eu não sei o que Deus vai fazer. Igreja, Mardoqueu está dizendo para mim e para você: não se cale diante do problema. Se você está vivendo essa situação, é porque Deus sabe que você tem a capacidade para vencer. Diga graças a Deus. Você não é impotente diante da situação. Deus não erra. Você não está impotente diante dessa situação. Está te faltando o recurso certo para você resistir. Pastor, eu já usei a palavra. Pastor, eu já fiz o que a senhora ensinou. Mas às vezes falta usar o outro argumento. Igreja, olha aqui para mim, ó. Eu falo que para as pessoas crescerem na fé, não tem receita de bolo. Para você crescer na fé, para você ter experiência com Deus, para você vencer as batalhas que se levantam contra você, pode ser saúde, pode ser em casa, pode ser o que for. As batalhas têm munições e armas diferentes. Você é de Deus, você tem que buscar Deus para que Ele dê a estratégia certa no momento certo. E Ele sabe dar. Se você um dia venceu uma batalha porque você fez tal coisa, orou de joelho, fez os 7, como eu fiz ali alguns anos atrás, quando eu orei 7 vezes, nunca mais eu tive essa inspiração para nenhum problema. Algum problema que eu vivi, eu não busco fazer a mesma coisa, eu busco de Deus a inspiração para vencer aquele problema. Assim nós temos que fazer.
Ah, pastora, é por isso que você tem aquele conceito velho de que você já fez de tudo. Que você tentou fazer o que você fez naquela batalha, você tentou fazer o que você fez na outra, e aí não deu certo. O Mardoqueu falou assim: se você se calar, você vai ter com Deus. Porque é para este tempo que você foi colocado aí dentro. Você foi colocado aí dentro com um propósito. Igreja, você tem um propósito dentro dessa casa. Você tem um propósito dentro dessa igreja. Você tem um propósito naquela empresa. Você tem um propósito na sua vida profissional. E nós temos que buscar em Deus o nosso propósito. Nosso propósito é para o crescimento do reino. A Esther estava lá de boinha. Ela estava lá tranquila, rainha, regalias, comendo o que queria, tendo da melhor veste, a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor sandália. Tinha servas, tinha... Para ela estava tudo bem. E o caos reinando lá fora. Ela foi confrontar. Olha aqui para pastor, ó. Eu estou falando aqui agora de mundo espiritual. Às vezes você fala, tá tudo bem. Mas você sabe que não está tudo bem. Teus filhos estão perdidos, tua casa está um caos, e você acha que está tudo bem. E o Senhor está dizendo para mim e para você: resista, continue resistindo para que o diabo fuja de você. Continue resistindo, continue não se calando. A Esther vai acordar. E é o que eu quero que você faça também, em nome de Jesus. Quem aqui está disposto a acordar? Então vamos receber junto essa palavra aqui? Olha o que a Esther vai dizer. Versículo de número 15. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Igreja, aqui está a lição que você veio buscar. Esther agora, aquela que estava tampando o sol com a peneira, não me atingiu uma ova, ela ia ser atingida. Igreja, deixa eu te ensinar uma coisa. O casamento que você não cuidar agora vai te atingir depois. O filho que você não cuidar agora vai te dar problema depois. Aquela pessoa que você não investir agora, por isso que eu falei de investir em pessoas. As almas que você não investir agora, você vai colher isso depois. Daqui a pouquinho eu vou falar de plantar e colher. Não adianta. Não negligencie as almas. Não deixe o seu trabalho ser mais importante do que as almas. Não deixe uma fofoquinha, uma conversinha, um diz que me diz ser mais importante do que as almas. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Não deixe isso influenciar a tua vida. Não deixe isso influenciar teu casamento. Não deixe influenciar a obra do Senhor que Ele tem para você. Esther tinha uma obra a ser feita. Sabe como que ela resiste? Eu estou te ensinando aqui hoje outra forma de resistir. Ela faz o quê? Ela entra em reclusão para jejuar. Ela fica sem comer e sem beber 3 dias e 3 noites. Eu coloquei pastora Thaís, não estou falando para ninguém fazer. Eu hoje estou em consagração. Vou ficar amanhã e vou ficar na terça-feira. Vou cumprir o que Esther fez aqui também. Por quê? Porque eu entendo que Deus tem algo para fazer no nosso meio. Quem crê, diga graças a Deus. Aquela menina entra em reclusão. Olha aqui para mim. Você não sabe, você não tem ideia do que isso fez no mundo espiritual. O que Deus fez para essa menina, Ele dá uma sabedoria para essa mulher que ela nunca teve. A coitadinha, a órfã, aquela que não tinha, que tinha tudo para ser uma Zé Ninguém, ela começa a ter importância no mundo espiritual quando ela entra em reclusão e não quando ela é a rainha. Naquele momento ela não é rainha, naquele momento ela é serva, naquele momento ela é judia, naquele momento ela é serva de Deus. Ela entra em seus aposentos com todos que convivem com ela e ela começa a resistir jejuando, resistindo na
carne, resistindo à posição que ela tinha como rainha, ela resiste às coisas da carne, ela resiste às coisas do mundo, e quando ela faz isso, Deus vai dando para ela estratégias que ela nunca imaginou que se ela tivesse na carne, ela teria. Enquanto você estiver na carne, você não vai ter estratégia para ganhar esse filho. Enquanto você estiver na carne, você não vai ter estratégia para ganhar nesse casamento. É hora de você entrar em reclusão com Deus e esperar que Ele dê a estratégia. Diga graças a Deus. Do Senhor é a guerra. É o que nós aprendemos aqui. Deus deu a estratégia para Davi. Davi vai ser com pedra. Vai lá, pastorzinho, pega a pedra, coloca aqui dentro, que você vai vencer assim. E Davi falou o quê? Eu venho em nome do Senhor e do Senhor é a guerra. É assim que nós temos que ir para a guerra. Esther não ia conseguir com a tua posição de rainha. O que nós estamos aprendendo aqui hoje? Que Esther não ia conseguir da maneira que ela estava habituada. Eu já sei fazer a obra de Deus. Coitado do pastor que fala isso. Eu já sei fazer a obra de Deus. Coitado. Sabe nada. Eu quero saber o que o Espírito Santo está me instruindo. Nós podemos ter anos de experiência no altar, mas isso não quer dizer nada. O que o Senhor está dizendo, Esther, ela sabia como chegar no rei da maneira carnal. Se ele não me chamar, não posso entrar. Mas ela buscava em Deus a estratégia. E é isso que... Essa é uma maneira de resistir. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Eu te pergunto, você já fez isso? Você já resistiu dessa maneira? A Esther está resistindo. Resistindo a ela mesma. Resistindo à carne. Resistindo ao medo de morrer. Resistindo aqui o medo da rejeição. Porque ela poderia ser rejeitada pelo rei. Ela já estava, na verdade, sendo rejeitada. E ela não queria confrontar, ela não queria viver isso. Falou, não, eu não quero viver esse experimento de rejeição. E ela então coloca diante de Deus. E ela vai, e ela jejua. E o que aconteceu? Versículo agora de número 1 do capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu das suas vestes reais, ela coloca a melhor roupa, e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Igreja, olha aqui para pastor, ó. Olha aqui para mim, ó. Ela vestiu as vestes e ela falou assim, ó. Agora eu estou pronta. Tem batalha que primeiro você vai vencer com Deus. Quando você venceu com Deus, você sabe que você está pronto. Você sabe que você está pronto para entrar naquele lugar. Você sabe que você está pronto para falar aquela palavra para aquela pessoa. Você sabe que você vai estar na inspiração. Versículo de número 2. Sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Pronto. Ela ia viver, ela não ia morrer. A rejeição foi embora. Olha Deus dando a estratégia. Ela cai na graça do rei. E o que acontece? Versículo de número 3. Então o rei lhe disse, que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Aleluia. Oh, Esther. Que foi, filha? Pode pedir o que você quiser. Se quiser metade do reino, eu te dou agora. Isso é graça. Isso é favor. E nós estamos assim diante do rei. Quem crê, diga graças a Deus. Quando você faz a reclusão, a maneira de resistir com o jejum te aproxima do rei e te dá graça perante o rei. Por isso é importante um jejum. Veja que todos jejuaram em favor da vida de Esther. Eles estavam, todo o povo jejuando em favor de uma pessoa. Igreja, não é errado você jejuar por um filho. Não é errado você jejuar por uma causa. E existe uma interpretação errada disso. Mas também não pode só fazer desta maneira. Tudo é inspiração para você resistir. O que aconteceu com Esther aqui? Ela resistiu com o jejum e ela se aproximou do Senhor. E o Senhor deu a ela graça. Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. E assim fez ela. Ela então vai fazer o seguinte. Rei, eu não quero nada disso. Já vou terminar a mensagem, eu quero orar por você. Rei, eu queria te fazer um convite para um banquete lá no meu espaço. Ah, que bonito, eu quero. Só que eu quero que o senhor vá com o Ramã. Ah, o Ramã, vamos junto. O Ramã se encheu. Só eu fui o convidado. Ai, coitado, mal sabia ele, né? Ah, só o problemático que foi convidado. O que a Esther faz? Ela chama o rei e ela chama o problema. Vem aqui, ó, que eu vou te destruir aqui.
Pode chegar aqui, que é aqui que eu vou te destruir. É isso que a gente faz aqui. O problema a gente chama pelo nome e manda ele embora. Doença a gente chama pelo nome e manda ela embora. A gente chama o problema pelo nome e expulsa ele. É o que ela vai fazer com o Ramã. Por isso que ela convidou o Ramã. Ela convida o Ramã para a festa. É amanhã, rei, pode ir. O que ela faz? Vai os dois para a festa dela. E quando eles vão lá, e aí muitas coisas acontecem. O rei naquela noite ele vai perder o sono, ele não consegue dormir. Ele vai ler crônicas, vai falar, nossa, esse cara aqui, o Mardoqueu, ele indicou 2 caras que iam me matar. O que fez com esse cara? Ele chama o Ramã. Ramã, o que se faria a um homem que honrou ao rei? O Ramã achou que era de quem que ele estava falando? Que era dele. Falou, rei, o senhor colocaria nele as vestes reais, passearia pela cidade, pelos cavalos, olha, e todo o povo ia respeitar ele. Beleza, chama lá o Mardoqueu que você vai fazer isso com ele. Deus, só Deus. Olha o jejum dando frutos. O jejum começou a dar frutos, o rei perdeu o sono. Olha como é que Deus opera e que do Senhor é a guerra. Só isso que você precisa fazer. Essa era uma maneira de resistir. Deus começou a fazer a coisa, o Ramã foi ficando furioso. Eu vou matar esse cara amanhã. Pode fazer uma forca para ele, que amanhã eu vou enforcar esse cara. Constrói assim a forca, assim, com essa altura assim, e aqui que o Mardoqueu vai ser enforcado. O inimigo fica furioso, é assim que acontece na nossa vida. E aí o que acontece? A Esther vai convidar os 2. Quando a Esther convida os 2, ela com muita sabedoria que só Deus sabe dar, ela chega para o rei e fala assim, Senhor, sabe o que eu queria do Senhor? Eu queria parar de ser perseguida. Ele, como assim? Quem é que está te perseguindo? Olha como é que ela soube chegar. Eu queria parar de ser perseguida. Como assim? Eu e o meu povo estamos sendo ameaçados. Estamos sofrendo. Mas quem é que está fazendo isso com você? É esse problema aí, ó. Esse Ramã. O Ramã acabou a vida dele. Ali ele fica desesperado. Aí sabe o que ele faz? Ele avança em cima dela. Ele avança em cima dela e fala, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. O rei achou que ele estava até abusando dela. Ele falou, que cara maluco na minha frente vai fazer isso? Esse cara tá doido. O problema foi e avançou para cima dela. E ela, o rei interviu. E o rei falou, o problema, você sai daí agora que agora você vai morrer. Na forca que ele preparou para o Mardoqueu, foi ali que ele foi morto completamente e foi envergonhado. Assim será na sua vida, assim será na sua casa, porque o rei é quem vai intervir, é o rei quem vai trazer a vitória, é o Senhor, é dele a guerra. Muitas vezes nós vamos resistir como? Entrando em reclusão e falando, aqui eu vou orar, aqui eu vou resistir, e você resistir no seu quarto, resistir no jejum, resistir na oração, e assim Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Hoje eu trouxe essa palavra para você, porque a maneira de resistir que eu trouxe hoje, talvez é uma maneira inesperada. É uma maneira de resistir onde você pensa que nada está acontecendo, mas o rei perdeu o sono. Deus faz os reis perderem sono. Deus faz o rei sonhar. Deus faz tudo acontecer, porque é Ele que move a nossa alma. Deus move o nosso interior. Permita que Deus mova-se em você e nas pessoas que você ama, em o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus, aplauda ao Senhor bem forte. Olá, meus amigos, que alegria ter você aqui no meu canal. Se essa mensagem falou ao seu coração e ele está cheio de gratidão, e você sente agora no seu coração de fazer uma doação, faça agora em nome do Senhor Jesus, porque a obra precisa. Basta você fazer a sua doação através do Pix doacoins@iigd.com.br e em seguida mande o comprovante para nós através do WhatsApp 19 991 07 49 14. Continue com a gente, tem muito mais mensagens aqui para te abençoar.